Bom dia, essa é uma aula sobre meta-análise e sobre o Forest Plot. Então, começando conceituando a meta-análise. Meta-análise consiste em uma abordagem quantitativa, na qual é realizada uma combinação de resultados de vários estudos independentes sobre um tema específico. Então, a meta-análise ela é um instrumento estatístico para você compilar o resultado encontrado em vários estudos diferentes. Uma confusão que às vezes se faz é a diferença entre revisão sistemática e meta-análise. A revisão sistemática é um tipo de estudo em que você vai compilar o resultado de vários estudos relevantes sobre determinado tema. Se os estudos forem homogêneos o suficiente, pode ser feita uma meta-análise. Então, existe revisão sistemática em que não é feita meta-análise, mas não existe meta-análise que não é precedida pela realização da revisão sistemática, que não está incluída na revisão sistemática. Então, para realizar meta-análise, os estudos precisam ser suficientemente homogêneos. Então, é preciso os autores da revisão sistemática, antes de realizar meta-análise, eles vão ter que ver se a heterogeneidade clínica dos estudos, se a população dos estudos é semelhante. Então, se você vai ver a respeito da idade dos participantes, do sexo, da comorbidade, da classificação de gravidade da doença que está sendo estudada entre os estudos, para ver se esses estudos estão avaliando uma população semelhante ou diferente. Também é importante avaliar a heterogeneidade metodológica, então, não só a respeito assim, do tipo de estudo, mas também a respeito da intervenção, se a intervenção foi feita de forma semelhante entre os estudos ou não, se, por exemplo, a dosagem das medicações foi semelhante ou foi muito discrepante, ou então se um estudo avaliou a medicação isoladamente ou em combinação com outra. E os desfechos também podem ser heterogêneos, né, de acordo com o tipo de escala utilizado, né, o tipo de informação coletada de cada estudo. Você vai precisar avaliar se tem essa homogeneidade metodológica entre os estudos ou não. E um terceiro tipo de heterogeneidade que vai precisar ser avaliada é a heterogeneidade estatística. Essa é realizada através de três cálculos diferentes: o cálculo do Q quadrado, do tal quadrado e do I quadrado. Esse do I é o mais fácil de interpretar para nós que não somos estatísticos. Então, o manual da Cochrane coloca que esse valor ele pode de 0 até 100%. Quanto mais próximo do zero, melhor. Quer dizer, no zero significa que os estudos têm uma homogeneidade estatística muito grande. E no 100% significa que os estudos têm uma heterogeneidade estatística muito grande e que eles não podem ser compilados. Esses são os pontos de corte sugeridos pela Cochrane. Você vê que eles têm uma sobreposição de valores, que é justamente por causa que os pesquisadores não podem levar em consideração só a heterogeneidade estatística. Eles também precisam avaliar a heterogeneidade metodológica e a heterogeneidade clínica entre os estudos. Bom, então, esse aqui é um exemplo de dois forest plot, né, de meta-análises fictícias. Aqui, essa figura, ela permite assim, a gente visualmente enxergar que existe heterogeneidade estatística entre as pesquisas. Você vê que cada um dos estudos aqui, os resultados encontrados por eles estão razoavelmente semelhantes. E nessa figura A, a gente vê que os resultados encontrados por cada estudo estão muito diferentes. Quando o intervalo de confiança, né, que é essa linha horizontal de cada estudo, não está sobrepondo um ao outro, você vê esse estudo 5 aqui, por exemplo, está muito discordante do estudo 1, do estudo 2. O estudo 2 também, o intervalo de confiança dele não está sobrepondo com o estudo 3, nem com o estudo 5. Isso é uma forma, assim, para nós que não somos estatísticos, visualizar que existe heterogeneidade estatística nos estudos sendo avaliados. E aqui o I ao quadrado, você observa assim, que nesse exemplo ele é muito alto e no outro ele é muito baixo. Que, já colocando assim, o cálculo estatístico mostrando a heterogeneidade estatística dos estudos. Bom, então, o Forest Plot
Ele é uma representação gráfica, é a mais comumente utilizada nas meta-análises, não é a única, mas é a mais comumente usada. Eles permitem reunir todas as informações dos estudos avaliados e análise estatística. Então, ele é uma representação visual, gráfica muito fácil assim da gente já ver o que os estudos mostram. É muito mais fácil do que você ler uma tabela com resultados de todos os estudos. E ela pode utilizar tanto o risco relativo como o odds ratio. Aliás, quando a gente fala em meta-análise, a gente não está falando de um único método estatístico, por causa que a forma como a meta-análise é realizada vai depender se as variáveis são dicotômicas ou se elas são variáveis categóricas, dicotômicas ou variáveis contínuas. Vai depender se o estudo analisou o risco relativo ou se ele utilizou o odds ratio. Então, os componentes do Forest Plot. Você vai ter uma coluna listando os estudos. Aqui pode ser colocado, normalmente é colocado o nome do autor principal e o ano de publicação do estudo. Você tem uma coluna colocando a estatística. Na estatística você vai ter o valor observado e o intervalo de confiança de cada estudo, que pode ser risco relativo, odds ratio, pode ser ainda outros métodos, né? Como variáveis contínuas, você vê a diferença das médias, por exemplo. E aqui a visualização gráfica, primeiro a gente tem esse eixo horizontal. Nesse eixo você vai ter a escala normalmente do risco relativo ou do odds ratio. Então, quanto mais à esquerda, mais próximo do zero, e quanto mais à direita, maior vai ser o valor. O valor 1 ele é muito importante por causa que o 1 é o valor que mostra que não existe diferença entre as intervenções. Seja você comparando um tratamento com outro tratamento, seja comparando o tratamento com placebo. Então, o que tiver à esquerda do 1, nessa linha vertical, vai favorecer uma conduta, que normalmente é a intervenção que está sendo estudada, e à direita do 1, valores maiores que 1 do risco relativo ou do odds ratio, vão ser valores que vão favorecer a conduta B, que geralmente é o tratamento padrão com o qual você está comparando uma intervenção ou com placebo. Em cada estudo, o resultado encontrado por cada estudo ele vai estar representado nesses quadradinhos. E quanto maior for o peso daquele estudo para meta-análise, maior vai ser esse quadradinho. Então, o peso do estudo ele depende muito assim, do número de participantes naquele estudo. Quanto maior o número de participantes, maior vai ser o peso. E quanto menor o intervalo de confiança daquele estudo, maior vai ser o peso também. Essa linha horizontal que cruza os quadradinhos, ela representa o intervalo de confiança daquela pesquisa. Quando existe uma setinha assim, significa que o intervalo de confiança vai até além de onde o gráfico está demonstrando. Então aqui, por exemplo, a gente vê o gráfico começando no meio e o intervalo de confiança dessa intervenção aqui vai do 0,2 até 1,4. Então ele colocou a setinha por causa que a linha horizontal iria até fora do gráfico. E por fim, o losango ou diamante, ele é o resultado da meta-análise. O comprimento horizontal desse losango é o intervalo de confiança da meta-análise. A meta-análise sempre vai ter um intervalo de confiança mais estreito do que os estudos individuais que ele analisou. Já que você está juntando o número de participantes de toda essa pesquisa, você vai encontrar um resultado mais preciso. Então, uma coisa que pode acontecer ao se fazer meta-análise é você ver vários estudos que não encontraram significância estatística individualmente, mas na meta-análise encontram. Assim como pode ter estudos discordantes, alguns mostrando significância estatística, outros não, ou até mesmo estudos discordantes, um mostrando favorecendo o placebo, outro favorecendo o tratamento, e a meta-análise ajuda a chegar a um intervalo de confiança mais curto, mostrando se aquela intervenção tem resultado ou não. Quando esse losango, quando esse diamante cruza o 1, assim como acontece com os demais estudos, significa que não encontrou
significância estatística. Significa que a intervenção é igual ao controle utilizado. Tá? Aqui um outro exemplo de forest plot. O que os forest plot apresentam pode variar um pouco de estudo para o outro, ordem de apresentação. Nesse daqui a gente tem o nome dos estudos e o ano de publicação deles. Está descrevendo também o número de participantes no grupo intervenção, no grupo controle. Aqui ele está descrevendo percentualmente o peso que cada estudo teve para a meta-análise. Então a gente vê, por exemplo, esse quadrado aqui maior teve 29% de peso para a meta-análise. Você vê que ele tem um número de participantes maior e um intervalo de confiança mais estreito. Então por isso que ele teve um peso maior. E aqui está mostrando o odds ratio do estudo e o intervalo de confiança deles. Tá? Nesse caso aqui, o losango que mostra o resultado da meta-análise está cruzando a linha do 1, o que significa que não encontrou diferença entre a intervenção e o controle nessa meta-análise. Em resumo, a reta horizontal que está na base do forest plot representa o risco relativo ou odds ratio. Aquela grande reta vertical mostra o ponto onde o risco relativo ou odds ratio é igual a 1, em que não existe diferença entre as intervenções. A posição das caixinhas, os quadradinhos, representam o risco relativo e odds ratio de cada estudo individual. O tamanho das caixas representa o peso, a importância daquele estudo para a meta-análise. As linhas horizontais que estão cruzando as caixinhas, os quadradinhos, representam o intervalo de confiança daquele estudo individual. Se esse intervalo de confiança cruza a linha do 1, significa que aquele estudo não encontrou significância estatística. E o losango diamante representa o resultado final da meta-análise. Se vocês ficaram um pouco perdidos sobre o que é risco relativo, o que é odds ratio, por que quando cruzo 1 não tem significado estatístico, eu vou também fazer uma aula específica sobre cada um desses assuntos. Bom, esse aqui é um dos livros que eu achei muito didático, muito prático para explicar a meta-análise. E uma outra praticidade que existe nesse livro é de que ele é em português. É bastante prático, bastante didático, às custas de ser um pouco superficial em alguns assuntos. Mas eu considero uma boa recomendação para se estudar medicina baseada em evidências. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.